ficou sabendo que até os sacerdotes, os levitas, tinham casado com mulheres estrangeiras, com mulheres que não serviam o mesmo Deus que eles serviam, Esdras arrancou os cabelos da cabeça, ele arrancou a sua barba, deve ter até machucado, rasgou a veste dele e ele ficou desesperado, ele ficou desgostoso, ele ficou cheio de desgosto até a hora do sacrifício da tarde, porque o povo israelita tinha costume de fazer sacrifício à tarde. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, Esdras saiu daquele abatimento dele, que ele ficou totalmente abatido, porque ele achou que ia chegar lá e achar um povo consagrado a Deus. Quando ele saiu daquele abatimento e ainda com as roupas rasgadas, ele ajoelhou para orar. E naquele momento ele foi uma pessoa que teve uma empatia. Ele também entrou no meio e falou: Deus, estamos pecando contra ti. Ele se colocou no meio também, apesar dele não ter feito esse casamento estrangeiro. Obrigado, Laila, beijo no coração. Isso, amém, glória a Deus. Vamos estar orando sim, Laila, Deus abençoa. E aí, gente, Esdras fez essa oração maravilhosa no capítulo 9, no capítulo 9 aqui, a oração e a confissão dele. Ele fez uma oração de confissão pelo povo. Ele falou assim: ó Deus, estou muito envergonhado, não tenho coragem nem de levantar a minha cabeça na tua presença. Estamos afundados nos nossos pecados, que não sobem ao céu. Desde o tempo dos nossos antepassados até hoje, nós, o teu povo, temos pecado muito. Misericórdia. E aqui Esdras está orando, continua orando, por causa dos pecados, nossos reis e nossos sacerdotes têm caído nas mãos dos reis estrangeiros, temos sido roubados, levados embora como prisioneiros, e até hoje temos sido desprezados. Mas agora, ó Senhor nosso Deus, tu foste bondoso por algum tempo e deixaste que algum de nós escapássemos e vivêssemos seguro neste lugar santo. Tu nos deixaste escapar da escravidão e nos deste uma vida nova. Éramos escravos, porém não nos deixastes na escravidão. Quando você é viciado em drogas, é viciado em várias coisas, em traição, tem gente que é viciado em trair. Ele não consegue ser de uma pessoa só. Isso é espírito de pombagira. Tem homens que ele não consegue ficar com a mulher só, e tem mulheres também que não conseguem viver com um homem só. Isso é pecado, porque Deus, na palavra de Deus, fala para termos uma só mulher, e a mulher ter só um esposo. Quando Samuel ungiu Saul como rei, o que Deus falou? Que você seja homem de uma só mulher. Ele teve mais de várias esposas, não foi só ele. Os reis pecaram muito nisso. E aqui está Esdras agora. Ele chega diante de um povo que saiu do exílio, e ele chega ali em Judá, em Jerusalém, e vê que o povo era um povo idólatra. Misericórdia! Como que a idolatria está espalhada pelo Brasil, gente? Nós não podemos aceitar a idolatria em nosso coração. Quem é responsável pela educação dos nossos filhos somos nós. Nós que temos que ensinar para os nossos filhos. Nós que temos que dar educação bíblica para os nossos filhos. Porque agora é o mundo querendo tragar os nossos filhos. Vamos vigiar e orar, né? Obrigada, irmã, por estar me seguindo aí, irmã Laila. E agora ele está aqui pedindo: mas agora, ó Deus,
O que podemos dizer depois que tudo isso aconteceu? Nós desobedecemos todos os mandamentos que destes por meio dos teus servos, os profetas. Eles nos avisaram que a terra que íamos entrar e que ia ser nossa era impura e nós não poderíamos aceitar a impureza da terra. Infelizmente, não demos ouvido ao que Deus falou e resolvemos ficar com pessoas que adoravam outros deuses, Disseram também que nunca deveríamos ajudá-los a ter paz e prosperidade. E que se quisessem comer bons frutos produzidos pela terra e passá-la aos nossos descendentes para sempre. Mas depois de tudo que aconteceu, como castigo pelas nossas maldades, pelas nossas grandes culpas, nós sabemos que tu, ó Deus, nos castigaste menos do que merecíamos. Esdras está dizendo aqui que eles mereciam muito mais castigo. Porque aqui eles foram, a justiça de Deus veio sobre o povo, eles ficaram 70 anos como escravizados na Babilônia. Saiu a primeira leva, eles foram divididos em 3 grupos. O primeiro grupo saiu com Ageu e Zacarias. E agora o segundo grupo saiu com Esdras, o escriba, o profeta. Mas quando ele chegou lá, ele viu essa coisa horrorosa. O povo estava numa idolatria terrível. E até hoje tem pessoas que são criadas dentro do evangelho, ensinadas que não devem ser idólatras e se tornam idólatras. Então ele falou assim: como então poderíamos desobedecer novamente seus mandamentos? E acabou havendo desobediência. Olhem para vocês verem. O povo volta do exílio, 70 anos do exílio, a primeira coisa que eles fazem é buscar ídolos, casarem com mulheres estrangeiras. E ele falou assim, casar com pessoas que fazem coisas tão nojentas. Casaram com pessoas que faziam coisas tão nojentas. Se fizesse isso, tu ficarias tão irado conosco para nos destruires completamente e não deixaria que ninguém escapasse. Ó Senhor, Deus de Israel, tu és justo, mas nos deixastes escapar com vida, como se pode ver hoje. Nós te confessamos que somos culpados e não temos direitos de ficar na sua presença. Amados, nós não temos direito de ficar na presença do Senhor. Somos terrivelmente pecadores. Às vezes muita coisa que a gente sofre, muita coisa que acontece nas nossas vidas, na maioria das vezes, nós estamos colhendo o que nós plantamos. Talvez Deus avisou, fulano de tal, não casa com fulano de tal não é o momento de você casar com fulano de tal. O que acontece? A pessoa entra em desespero e casa com o primeiro que aparece. Às vezes a pessoa fala assim, não casa com fulano de tal não, que fulano de tal não presta. A pessoa corre e casa. Vamos tomar cuidado, vamos vigiar mais. Você que é solteiro, que está aí me assistindo, eu vou ser bem franco com você. Procure pessoas que professam a mesma fé que você professa. Não dá certo. O mundo tenta colocar na sua mente, na minha mente, que um espírita dá certo com o evangélico. Gente, não dá. Que um chefe de umbanda dá certo com uma pastora. Já pensou uma pastora casar com um chefe de umbanda? Eles colocam o mundo é mentiroso. E aqui eu achei muito legal que Esdras, ele não havia cometido esse pecado, mas ele se achou culpado também e pediu perdão. Faça ideia a dor que ele sentiu quando ele puxou aquela barba dele, arrancou os cabelos e rasgou suas vestes. Naquela época, muita pessoa tinha 2 trocas de roupa. E ali ele rasgou as vestes dele. E ele ajoelhou e pediu Deus perdão. Nós temos que pedir Deus perdão todos os dias das nossas vidas. E Esdras ficou tão transtornado,
porque os israelitas haviam se casado com mulheres pagãs que viviam na redondeza. E Esdras estava transtornado, e com isso eles esqueceram de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. Olha bem com quem você está andando. Se você está namorando com uma pessoa que é idólatra, que é espírita, ou você se torna espírita, ou se torna idólatra, ou ela vem para o seu caminho. É muito perigoso. Casamento já não é fácil. Imagine ainda se os dois não professam a mesma fé. Não dá certo, não dá certo. Então vigiai e orai, tá? E se você já fez isso, não vai largar a pessoa, não. Ore e seja testemunho vivo para que essa pessoa se converta. Eu sou a evangelista Patrícia, deixe o seu like, deixe o seu comentário em Cristo Jesus. Eu sei que muitas pessoas... Aleluia! Glória, glória, glória seja dada ao Senhor. Toda honra, todo louvor seja dada ao Senhor. Aqui nós estamos entrando aqui no capítulo 9, mas eu quero falar com vocês uma coisa antes. O livro de Esdras conta a história de como o povo de Deus retornou da Babilônia para a sua pátria. Eles haviam passado muitos anos lá por terem desobedecido a Deus. Agora estavam de volta. Queriam que Deus soubesse o quanto eles se sentiam mal pela tristeza que lhes havia causado. E aí, para mostrar que estava arrependido, Esdras rasgou as roupas e arrancou os fios de barba, conforme o capítulo 9, 3, que nós vamos estar comentando depois. Outra maneira das pessoas demonstrarem tristeza ou arrependimento por seus pecados era passar alguns dias sem comer, usando roupas ásperas, chamadas de pano de saco, e espalhar cinzas sobre a cabeça. Deus quer que tratemos o pecado com seriedade, e Deus quer que a gente evite o pecado. É preciso sempre pedir perdão a Deus quando magoamos a Deus, quando magoamos a nós mesmos, e quando magoamos as pessoas. Precisamos ser viciados em pedir perdão. Não viciados em pecar, mas viciados em pedir perdão, tá? E aqui, o Esdras recebe, né, a autorização do rei Artaxerxes para ir à Babilônia. E ele falou assim: você pode levar quem você quiser, pode levar a Babilônia quem você quiser, pode ficar tranquilo. Você pode levar quem você quiser. E aí, o que aconteceu? Esdras foi, né, e foi chamar as pessoas para irem a Babilônia. E ele foi a Babilônia. Ele foi a Babilônia, mas Esdras foi convidado para sair da Babilônia. Aí eles voltaram da Babilônia e no capítulo 8, verso 1, o que acontece? Eles voltaram da Babilônia e aqui até o versículo 14 está falando a lista dos que voltaram para a Babilônia. Mas só que tem que depois Esdras viu que estava faltando os levitas, e Esdras vai e reúne toda a gente perto do rio que corre para a cidade de Aaba, e eles ficaram acampados ali 3 dias. Quando ele examinou que estava faltando, com mais cuidado, ele viu que estava faltando, no meio deles havia um sacerdote, porém não havia nenhum levita. Aí Esdras, no capítulo 8, mandou buscar levitas para ir com eles. Ele mandou que fosse procurar do chefe do lugar, chamado Cassífia, e disseram a ele e aos seus colegas servidores do templo que nos mandasse gente para servir a Deus no templo, porque Deus estava abençoando cada um que estava indo para lá. E ali os levitas vieram também 220 servidores do templo. Os levitas, eles eram descendentes daqueles que o rei Davi e seus oficiais haviam escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista
com os nomes deles todos. Deixa seu like, seu comentário, comenta aí. Aí, gente, aqui depois, lá junto ao perto do rio Aaba, ele dá uma ordem para que houvesse um jejum, porque muitas vezes existem coisas que nós precisamos jejuar. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade com jejum, mas eu quero aprender a jejuar. Obrigado pelo carinho, Juju. Aí ele jejuou, pedindo, porque o Esdras, ele já tinha recebido tanta coisa do rei Artaxerxes, que ele ficou com vergonha de pedir proteção para atravessar o deserto. E o deserto era muito perigoso. Então ele pediu proteção a Deus, eles jejuaram, eles pediram proteção a Deus, e eles confiaram em Deus e para Deus protegê-los, né? E Deus atendeu a oração deles. Eles conseguiram atravessar o deserto para a honra e glória do Senhor. Aí depois eles entregam as ofertas que eles levaram lá. O templo já estava pronto, né? Ele volta para Jerusalém no dia 12 do primeiro mês, que eles saíram do rio Aaba a fim de ir para Jerusalém. E Deus esteve com eles durante a viagem e os protegeu dos ataques dos inimigos. Glória a Deus. Deus está sempre pronto a nos proteger. Glorificado seja Deus. Quando chegamos a Jerusalém, aí quando eles chegaram a Jerusalém, eles descansaram 3 dias. É porque Esdras conta na primeira pessoa. Então eu sempre vou ler aqui e vou falar com vocês na terceira pessoa. E aí, então, quando estava faltando o 4º dia, eles foram ao templo e pesaram a prata e o ouro, levaram tudo, entregaram ao sacerdote Meramote, entregou tudo. Depois de todos que voltaram da Babilônia, entregaram animais para serem completamente queimados com sacrifícios a Deus, Israel. Eles ofereceram touros, carneiros, carneirinhos, e eles entregaram as ofertas. Agora, entrando no capítulo 9, oi Pascoal, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Rosimari, Deus abençoe sua vida. Aqui tem uma oração de Esdras, olha para vocês verem. Olha, uma oração e uma confissão. Depois de tudo isso que Esdras fez, que Esdras ele era da família sacerdotal, além de ser da família sacerdotal, ele também era um escriba, ele era um escritor. E então ele tinha um cargo importante, porque a maioria das pessoas não sabiam ler. Quem sabia ler naquela época eram pessoas doutas, pessoas doutoradas, né? E aí, depois que foi feito tudo isso, entrando no capítulo 9 do livro de Esdras, alguns líderes do povo de Israel vieram falar com Esdras. Eles contaram que o povo, o sacerdote e os levitas não tinham ficado separados das pessoas e dos costumes pagãos. Eles estavam seguindo o costume dos povos pagãos. Eles estavam fazendo coisas nojentas que abominavam a Deus. Como se diz? Oferecendo criança como sacrifício, né? Fazendo coisas nojentas. Assim está dizendo na Bíblia. E eles estavam servindo os deuses dos cananeus, heteus, perizeus, jebuseus, dos amomitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Aí eles contaram, os homens israelitas falou assim, olha, aí os homens israelitas haviam casado com mulheres estrangeiras e Deus falou que não era para casar com mulher estrangeira. É estranho, né? Quando eu estava lendo essa passagem aqui, eu me lembrei do Esdras capítulo 4. Quando eles estavam construindo o templo, eles não aceitaram a ajuda do povo samaritano, porque eles eram um povo misto. E eles mesmos se misturaram. É estranho, né? Às vezes a pessoa comete a mesma falha, o ser humano comete a mesma falha que a pessoa comete e fica dando uma de bonzão, né? Eu lembrei na hora, foi estranho, né? E aqui eles falaram assim, ó, o povo de Deus escolhido tinha se misturado com gente de outros povos,
E até os chefes, os líderes do povo também, eles foram os primeiros a cometer pecado, sacerdote Esdras. E quando Esdras ouviu isso, gente, Esdras ficou tão horrorizado, porque Deus falou que não era para eles se misturar, né? Para eles não se misturar. Aí, só um minutinho que eu vou e volto. A campainha tocou, mas eu volto, tá? Pera aí.